Bem, pessoal, início da gravação. Nós vamos dar hoje início à nossa disciplina de Físico-Química 2. E, para melhorar a qualidade do vídeo, vou fechar aqui a minha câmera para vocês, tá bem? Então, pessoal, hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já viu lá anteriormente, lá em Química Geral 2. Porém, que a gente vai ver bem mais aprofundado e aplicado principalmente aos fenômenos físico-químicos, que é o conteúdo de eletroquímica. Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos fundamentais que são necessários para o entendimento e compreensão do conteúdo. Então, pessoal, essa aula ela foi dividida em 3 tópicos principais: os conceitos fundamentais, as reações de oxidação e a teoria de Debye-Rico. Então, pessoal, antes de mais nada, é importante a gente definir o que é eletroquímica. A gente já sabe, lá de Química Geral 2, e eletroquímica pode ser definida como o ramo da química que estuda a conversão de energia química em energia elétrica ou vice-versa, tá certo? É um importante ramo da química que estuda diversos fenômenos físico-químicos do cotidiano, como, por exemplo, a ferrugem do ferro, tá certo? Aqui nós temos um prego enferrujado, que ele é composto essencialmente de ferro, mas aqui, como a gente pode ver, ele está revestido pelo óxido de ferro hidratado, que a gente conhece como sendo a ferrugem. Também explica os fenômenos de galvanoplastia, tá certo? Aqui a gente tem um parafuso galvanizado, ou seja, um parafuso revestido com uma fina camada de zinco, certo? Aqui uma pilha, certo? Ou bateria, tá bom? E aqui um veículo cromado, tá certo? Lá em corrosão, a gente vai ver que o cromo, ele é um metal passivo, tá certo? Ele dá essa maior resistência à corrosão. Então, além do aspecto visual, tá bom? A gente sabe que os eletrodomésticos, por exemplo, as geladeiras, os, os fogões, os micro-ondas, eles podem ser feitos de aço inoxidável, entendeu? Que vai dar maior durabilidade, principalmente em regiões litorâneas, onde lá a gente tem uma grande concentração de sal na atmosfera. Então, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa fazer algumas definições necessárias para o entendimento do conteúdo de eletroquímica, tá certo? Daí, uma das definições muito importantes, pessoal, é a definição de eletrólitos e eletrodos. Eletrólitos nada mais é do que o soluto de uma solução eletrolítica, tá bom? Então, ele é corretamente utilizado para definir o soluto da solução eletrolítica. Porém, é muito comum a gente falar em soluções eletrolíticas, tá certo? Também se referindo aos eletrólitos, ok? Outra definição também muito importante é a definição de eletrodos. Daí, esse conceito, né, essa terminologia, ela é utilizada principalmente em 3 cenários distintos. Primeiramente, eletrodo, ele pode representar o material utilizado como condutor elétrico, certo? Como, por exemplo, o eletrodo de cobre, é um eletrodo. Ele pode ser utilizado para designar a interface entre o condutor eletrônico e a solução eletrolítica, por exemplo, a interface entre o metal e o íon do metal correspondente, tá certo? E também pode representar toda uma semicélula, tá bom? Por exemplo, quando comercialmente a gente fala um eletrodo de hidrogênio ou um eletrodo de pH, então a gente também utiliza essa terminologia para se referir a um eletrodo, certo? Aqui no slide, pessoal, a gente tem 2 exemplos de semicélulas, tá bom? Aqui, inicialmente, a gente tem uma semicélula de cobre, tá certo? Como vocês podem ver, na definição usual de eletrodo, o eletrodo pode ser simplesmente apenas o eletrodo de cobre, ou seja, somente a lâmina de cobre. Mas também pode representar toda uma semicélula. Então, a gente pode dizer que tudo isso aqui, pessoal, toda essa semicélula aqui é um eletrodo,
como simplesmente somente essa lâmina de metal, também chamada de eletrodo. Tá certo? Então, pessoal, aqui como é que o que forma a semicélula? Em geral, a semicélula é formada por quem? Ela é formada pelo o metal condutor, certo? Pode ser o zinco, aqui a gente tem o eletrodo de cobre, tá certo? E ele é imerso na solução do seu sal correspondente, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem o sulfato de cobre, tá certo? Em geral, esse sulfato de cobre tem uma concentração de 1 molar, tá bom? Ou seja, a gente tem 1 mol, certo? Desse metal em solução. Então, separando aqui nos seus íons correspondentes, a gente vai ter quem? A gente vai ter cobre 2+, em solução, certo? Mais o íon sulfato, que é representado por SO4 2-. Então, toda essa semicélula aqui, que é composta pelo eletrodo e pela solução eletrolítica, né, na qual o eletrodo é o sulfato de cobre, isso aqui é uma semicélula, tá bem? Aqui, pessoal, também é uma semicélula de hidrogênio, que também é comumente chamada de eletrodo padrão de hidrogênio, tá certo? Como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui, eu acabei não colocando aqui na legenda, mas essa lâmina de metal aqui é um metal condutor, certo? Isso aqui é a platina, certo? E como é que essa célula é formada por quem? Ela é formada pela uma solução padrão de hidrogênio, certo? Padrão por quê? Que está na concentração de 1 mol por litro. Então, aqui em solução, a gente tem íons H+, certo? E ela é continuamente alimentada pelo gás hidrogênio, tá certo? Então, aqui a gente tem um tubo invertido, certo? Ele aqui é aberto aqui na extremidade aqui de baixo. E aqui é um fio condutor que é usado para ligar a outra semicélula. Daí a gente pode, então, utilizar esse eletrodo padrão de hidrogênio para medir os potenciais de outras semicélulas através da diferença de potencial, certo? Então, isso aqui é uma aplicação do eletrodo padrão de hidrogênio. Aí, pessoal, em relação aos tipos de eletrodos, certo? A gente tem 4 principais, certo? A gente tem um eletrodo tipo metal íon, certo? O eletrodo a gás, o eletrodo metal sal insolúvel e o eletrodo tipo redox, certo? Aqui nessa tabela aqui do nosso livro texto, que é o livro do Atkins, eu coloquei volume 2, mas aqui na verdade é o volume 1, certo? Vou até corrigir isso aqui agora. A gente tem aqui, na primeira coluna, aqui, os tipos de eletrodos. Aqui a notação usual para cada tipo de eletrodo. Aqui o par redox. E aqui a meia reação ou a semi-reação de redução correspondente a esse tipo de eletrodo. Por exemplo, pessoal, aqui o eletrodo tipo metal íon, certo? Esse eletrodo aqui é como se fosse o eletrodo de cobre, sulfato de cobre, tá certo? A gente tem um metal aqui, ó, na sua forma sólida, tá certo? E aqui a forma oxidada do metal, beleza? Por exemplo, ó, pode ser cobre sólido, tá certo? E aqui o quem? Cobre 2+, aquoso, tá certo? Outro metal, metal univalente, como por exemplo a prata, ficaria como? Ficaria Ag sólido, certo? E aqui Ag+, aquoso, certo? Então, o par redox ele é representado dessa maneira, né? Sempre no sentido da redução, ou seja, você tem aqui o metal na sua forma oxidada, tá certo? Indo para a sua forma elementar, tá certo? E aqui é a semi-reação correspondente, beleza? No caso, por exemplo, do cobre,
certo? Vou colocar aqui a prata, porque isso aqui é um metal univalente, e a prata também tem NOx igual a 1, então a gente pode utilizar. Então, a gente tem aqui a G+, certo? Aquoso. E aqui do outro lado, a prata sólida, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem uma substância simples, o seu NOx vai ser 0, tá bom? Aqui a gente tem um íon. A carga total é igual ao seu NOx. Aqui, então, a carga vai ser igual a quanto? A mais 1. Então, para balancear aqui, para neutralizar a carga, a gente precisa de quanto? De 1 elétron. Beleza? Aí, pessoal, quando a gente tem um eletrodo a gás, tá certo? Isso aqui é comum quando a gente tem as substâncias em fases diferentes, certo? Por exemplo, na verdade, fases diferentes não. Quando a gente tem as substâncias, certo? Por exemplo, o produto da redução é um gás, certo? O produto da oxidação é um gás, então a gente precisa de um meio condutor. Então, toda vez que quando envolver algum gás, tá certo? A gente precisa do meio condutor. Um exemplo aqui, pessoal. De íons H+. Então, como é que é a equação de redução do íon hidrogênio? Certo? A gente sabe que o hidrogênio ele vai sair do estado aquoso, tá certo? E vai se reduzir para o estado na forma de gás. Beleza? Como a gente pode ver aqui, a molécula de gás é formada por dois átomos de hidrogênio. Então, aqui a gente tem dois íons de H+, tá certo? A carga total aqui dos produtos, ela é nula, tá bom? A carga total aqui nos reagentes vai ser mais 2, porque aqui o NOx é mais 1 e aqui a gente tem o coeficiente igual a 2, então é mais 2 no total. Então a gente precisa de quantos mols de elétron aqui para neutralizar a carga? 2 mols de elétron, tá certo? Só que é o seguinte, ó, como a gente tem um íon em solução aquosa produzindo gás, a gente precisa de o quê? De um condutor de elétrons, tá certo? Então, como é que acontece? Você tem aqui o H+, tá certo? Ele vai receber aqui os elétrons através desse fio condutor, até chegar aqui na platina, e a platina, então, transferir aqui para a solução, certo? Quando ela transfere aqui para a solução, é gerado quem? O gás hidrogênio, certo? Daí, a platina, ela atua como um condutor inerte, beleza? Então, você olhando aqui o tipo de eletrodo, certo? O eletrodo a gás, ele sempre vai ter quem? Ele vai ter uma substância no estado gasoso, certo? Uma substância no estado aquoso, na forma de íon, tá certo? E aqui um condutor de elétrons, tá certo? Então, esse PTS aqui é a platina, tá certo? Que atua como condutor de elétrons, tá certo? É um eletrodo inerte, que não participa da reação de oxirredução, mas está ali para transferir os elétrons entre as fases, tá certo? Então, pessoal, aqui é a representação do par redox, certo? Por exemplo, a gente tem quem? H+, reduzindo a gás hidrogênio, tá certo? E como já viu na semi-reação anterior, né? Essa semi-reação aqui, ela pode ser representada da seguinte maneira, né? A gente tem 2H+, aquoso, né? Mais 2 mols de elétron, dando H2 gasoso, tá certo? É exatamente essa equação aqui de baixo. A diferença é que não está dividida por 2.
Ok? Pessoal, posso continuar? Pode ser, professor. Aí, pessoal, continuando aqui em relação aos tipos de eletrodos, certo? A gente tem o eletrodo tipo metal sal insolúvel, tá bom? Aí, um exemplo clássico do eletrodo metal sal insolúvel é o cloreto, é o eletrodo de prata, cloreto de prata, tá certo? Um exemplo clássico aqui, eletrodo de prata, cloreto de prata. Aí vocês veem aqui na anotação, né? Você tem o quê? Você tem o MS, é o metal, né? Na sua forma elementar. Aqui o sal correspondente desse metal, o sal correspondente desse metal, tá bom? E aqui o ânion, que é oriundo a partir do sal correspondente do metal, certo? Aqui a anotação do par redox, né? E aqui a semi-reação, tá certo? Então, pessoal, como seria a notação do eletrodo de prata, cor de prata, tá certo? Então, pessoal, onde tem MS aqui é a prata, né? Então vai ser prata sólida, certo? O sal insolúvel é o cloreto de prata. Então vai ser quem? Vai ser o AgCl sólido, tá certo? E por último, pessoal, separando as fases, a gente tem o ânion correspondente. No caso, a gente tem vai ter quem? O íon cloreto. O Cl- aquoso. Tá certo? Então, aqui no par redox, para representar aqui, é só colocar na ordem que está aqui, né? Sal insolúvel, metal e ânion, no caso o cloreto. Então, pessoal, como é que a gente vai ficar, como é que fica a nossa semi-reação? Certo? No caso aqui, a semi-reação é a semi-reação de redução do sal insolúvel. Tá ok? Então vamos lá, né? MX aqui vai ser representado pelo o cloreto de prata. Vai ficar como? Vai ficar AgCl sólido, tá certo? Mais. Vou deixar para colocar os elétrons no final, viu? Para balancear a carga. O produto vai ser o metal no estado elementar, no estado sólido, então vai ser a prata sólida, certo? Mais o ânion correspondente do sal insolúvel, no caso o Cl-. Então vai ser Cl- aquoso, tá certo? Então, como aqui é a equação de redução, os elétrons sempre vão vir do lado dos reagentes. Vejam só, o, a carga aqui, pessoal, nos produtos vai ser quanto total? Vai ser zero aqui, a contribuição da prata, e vai ser -1 em relação ao cloreto. Aqui a GCl, aqui a gente tem uma substância iônica neutralizada, a carga aqui também é zero. Então, para neutralizar essa equação, a gente precisa de quê? Precisa de um mol de elétron. Beleza? Então, está aqui a meia reação de redução, certo? Do eletrodo prata com cloreto de prata. Aí, finalmente, pessoal, a gente tem um eletrodo tipo redox, tá certo? Na qual a gente tem dois íons, tá ok? No caso, o produto da redução vai ser outro íon, por isso se chama eletrodo tipo redox. E como a gente tem aqui, a gente não tem nenhum, os dois íons estão no estado aquoso, a gente precisa de um condutor de elétrons. Então a platina aqui também ela vai atuar como condutora de elétrons, tá bem? E aqui a nomeação é da seguinte maneira, né? A gente tem um M2+, né? E ainda aqui na página não, mas aqui é M+, tá certo? Aí um exemplo
de uma equação, de uma semi-reação de redução, na qual o produto da redução é outro íon, é a redução dos íons cobre 2+, tá certo? A gente sabe que o cobre 2+, ele é o íon mais estável, certo? Do metal cobre. Então, você tem aqui cobre 2+, aquoso, tá bom? Só que esse cobre 2+, ele pode sofrer redução, ou seja, quando ele ganha um elétron, ele se reduz a quem? A cobre 1+. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma semi-reação que ocorre no eletrodo do tipo redox. Então, pessoal, dando continuidade aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre as reações de oxidação, certo? Então, pessoal, as reações de oxidação ela é a base de compreensão dos fenômenos eletroquímicos, tá certo? Uma definição contextual seriam o quê? Seriam reações caracterizadas pela transferência de elétrons de uma espécie química para outra, de tal forma que o número de elétrons cedidos por uma espécie seja o mesmo que os recebidos pela outra. Então, pela definição, a gente observa que a gente tem o quê? Que a gente tem uma transferência de elétrons, tá bom? Uma espécie, ela vai perder, e essa espécie que perde elétrons, ela doa para quem ganha, tá certo? Quem ganha elétrons, ela diminui a sua carga, ou seja, a gente tem um processo de redução, tá certo? Quem perde elétrons, ou seja, está perdendo carga negativa, ou seja, está aumentando a sua carga, ou seja, está aumentando o número de oxidação, e essa espécie está sofrendo o fenômeno chamado de oxidação. Então, sabendo disso agora, a gente pode então definir as reações de oxidação em espontâneas ou não espontâneas, tá certo? As reações espontâneas, elas são caracterizadas pela diferença de potencial positiva, tá bom? É um processo espontâneo na qual uma reação química vai produzir uma energia elétrica, certo? Já as reações não espontâneas, certo? Elas são caracterizadas por um processo não espontâneo, certo? Na qual, para ela acontecer, ela precisa de uma fonte externa de energia, tá certo? Por exemplo, um processo de eletrólise, para ele ocorrer, ele precisa de uma bateria ou de uma fonte de energia, tá certo? De tal forma que essa energia elétrica fornecida vai gerar uma reação química, tá certo? E o potencial dessas reações é negativo, certo? As reações espontâneas, elas são a base de produção das células galvânicas, né? Que a gente também conhece como células voltaicas, que são popularmente conhecidas no nosso dia a dia como pilhas, certo? Pilhas ou baterias. Já as reações não espontâneas, elas é a base das células de eletrólise, como os processos de galvanoplastia, certo? Lá, durante essa unidade, a gente vai ver alguns processos. Então, pessoal, no contexto das reações espontâneas, uma reação bastante comum é a reação de oxidação do zinco através da redução de uma solução de sulfato de cobre. Então, pessoal, essa semi-reação aqui vocês devem fazer na disciplina de de laboratório de fisicoquímica. E aqui mostra o sistema reacional, certo? A gente tem aqui uma lâmina de zinco, certo? Que é imersa em uma solução de sulfato de cobre, tá bom? Aqui, entre parênteses, vocês estão vendo 2, porque 2 nada mais é do que a carga do cobre, tá certo? Porque, assim, o sulfato de cobre, quando ele está aqui em solução aquosa, ele está na forma de íons, né? Então, separando aqui em seus íons correspondentes, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o cobre 2+, né, pessoal? Mais o SO4 2-. Esse cobre 2+, é o que vai dar essa característica azul à solução. Tá certo? Aqui você pode ver o seguinte, ó. Aqui à nossa esquerda, pessoal, vocês estão vendo que a solução está mais azul, não tá?
Porque aqui é o início da reação, no tempo t igual a zero. Tá certo? À medida que a reação vai ocorrendo, a gente vai observando o seguinte. A solução ela vai ficando cada vez mais clara, tá certo? Isso aqui é devido ao depósito do cobre sobre a lâmina de zinco, ou seja, o cobre ele sofre redução. Já o zinco, pessoal, ele é passado do estado elementar, do estado sólido para o estado aquoso, ou seja, vai sofrer um processo de oxidação. Tá certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter como os reagentes. Vou até botar para cá agora. O cobre 2+, pessoal, ele vai sofrer um processo de redução, certo? E vai formar cobre metálico, tá certo? O outro reagente, que é o zinco, certo? Que é essa lâmina de zinco aqui, vai sofrer um processo chamado de oxidação e vai produzir zinco 2+. Certo? Então, esses processos, pessoal, vão ocorrer de forma espontânea. Aí vão perguntar, e aí, professor, o SO42-? O SO42-, ele não participa da reação, certo? Ele é um íon espectador. Ele está lá no meio, mas não sofre nem redução e nem oxidação. Ele está lá somente como espectador. Então, é um íon espectador. Então, pessoal, como a gente viu aqui na prática que essa reação vai ocorrer, tá certo? Então, a gente vai ter as seguintes reações. O zinco, ele sai da sua forma metálica, aí passa a forma aquosa, tá bom? O potencial dele é de menos 0,76 volts, tá ok? Já o cobre, ele sai da sua forma aquosa, na forma de íon, e vai para a sua forma elementar, certo? Esse aqui é o potencial padrão de redução do cobre. Então, como o número de elas é iguais, são iguais, né? A gente pode então somar duas semi-reações e obter a reação de óxido-redução, certo? Então, essa aqui é a reação simplificada da óxido-redução, onde o zinco sólido reage com o cobre 2+, produzindo zinco aquoso mais cobre metálico. E o potencial padrão da reação, certo? A definição vai ser quem? Vai ser o potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão da semi-reação de oxidação. Tá ok? Então, aqui, pessoal, vai ficar como? Vai ficar 0,34, né? Menos 0,76. Isso aqui vai dar igual a 1,10 volts, certo? É positivo? Sim, porque o processo é espontâneo, tá certo? Aí, lembrando, pessoal, que nosso reagente de partida não é o cobre 2+, né? Nosso reagente de partida quem é? É o sulfato de cobre. CuSO4 aquoso, né? Que quando se separam seus íons constituintes, vai ficar cobre 2+, mais SO4 2-. Tá certo? Então, aqui na nossa semi-reação, pessoal, para cada cobre 2+, a gente tem que adicionar o íon espectador. Certo? Então, adicionando o íon espectador, nós vamos colocar o que aqui? Para cada 1 mol, a gente tem 1 mol do cátion, a gente vai ter 1 mol do ânion. Certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 mol aqui do SO4 2-. Aí, para não balancear, coloca de um lado e coloca do outro também.
beleza? O cobre, ele pode se juntar ao SO4, pessoal, né? Ó, e no sentido inverso formar quem? O sulfato de cobre. Então, como é que vai ficar a nossa equação global? Vou botar aqui EG referente à equação global. Vai ficar o zinco metálico mais o sulfato de cobre, que é CuSO4 aquoso, certo? Gerando quem, pessoal? O zinco 2+, ele pode se ligar ao SO4 2-, pessoal, e formar o sulfato de zinco. Então vai ficar como? Vai ficar Zn SO4 aquoso, certo? Mais o último produto, que é quem? Que é o cobre sólido. Pronto. Então essa aqui é nossa equação global, certo? Aí, pessoal, visualmente, tá bom? Quem que representa aqui cada um desses termos, desses produtos aqui no experimento que a gente viu, certo? Essa parte escura aqui, pessoal, é o cobre que ele se depositou sobre a lâmina de zinco, tá certo? E a solução ficou mais clara por quê? Porque consumiu o cobre, né? Os íons cobre 2+, formando cobre metálico. E além disso, pessoal, o zinco que estava no estado elementar aqui, no estado sólido, ele foi para a solução, entendeu? Então, por isso também a solução ficou mais clara. Só até aqui, pessoal, alguma dúvida, pessoal? Vocês estão muito calados. Você pode continuar. Certo? Então, pessoal, finalmente, a gente vai para a nossa última parte, que é o terceiro e último tópico da nossa aula, que é a lei de Debye-Hillcourt, certo? Mas antes de a gente definir a expressão que representa essa lei, pessoal, a gente vai ter que resgatar algumas definições que a gente viu anteriormente, que é concentrações analíticas e atividades. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Concentração analítica. Esse nome concentração analítica, pessoal, é a concentração encontrada através de uma análise. Tá certo? Então, é a concentração que é encontrada na análise de uma solução. É a concentração analítica. Em geral, pessoal, elas são expressas em termos da massa ou da quantidade de matéria do soluto. Tá certo? Por exemplo, em termos da massa, a gente tem a concentração comum, tá certo? Concentração comum. Por exemplo, ó, concentração comum, que a gente chama de C, ela pode ser dada em gramas por litro, certo? Ou, né, miligramas por litro, que é chamado também de ppm, tá certo? Então, isso aqui é a concentração comum, certo? Já a concentração em termos da quantidade de matéria do soluto, certo? Quantidade de matéria, isso aqui é a concentração molar. Opa. Concentração molar ou molaridade. Vou colocar aqui molaridade, fica melhor. Molaridade. Certo? Que em geral ela é representada pela letra M, tá bom? E M ela é dada em mol por litro. Tá certo? Acontece, pessoal, quando a gente trabalha com íons, é muito mais comum a gente trabalhar com atividade do que concentração, tá certo? Porque, na verdade, as atividades do íons, certo? É a concentração com que o íon atua nos fenômenos físico-químicos, tá bom? Também sendo denominada de concentração efetiva, tá certo? Porque, assim, o que acontece é que nos íons a gente tem as interações eletrostáticas, tá bom? E essas interações eletrostáticas vão desviar, tá certo? A concentração real da concentração analítica, tá bom? Então, para a gente
minimizar esses efeitos, esses desvios esses desvios da idealidade, a gente tem que trabalhar com atividade, tá certo? Que também é denominada de concentração efetiva, ou seja, é a concentração mais real, tá certo? A concentração mais próxima da realidade, uma mais exata, tá bom? Aí, pessoal, devido às interações, como eu já falei, né? Devido às interações eletrostáticas, as interações das soluções iônicas são diferentes das concentrações analíticas. Então, a gente vai trabalhar com atividades, tá certo? Só que para a gente trabalhar com atividade, a gente tem que corrigir esses desvios da idealidade, tá bem? Como eu já falei para vocês, essas concentrações analíticas são diferentes. Contudo, pessoal, em concentrações diluídas, tá certo? Ou seja, concentrações em que a molalidade, pessoal, agora é molalidade, tá bom? Ela é da ordem de 10 a menos 3 mol por quilograma, tá bom? Essas interações dos íons são desprezíveis, de modo que a gente pode aproximar a atividade das molalidades, tá certo? A molalidade, pessoal, é outra forma de expressar a concentração do soluto, tá bom? E outra forma também de medir a atividade, pessoal, é através do potencial químico, certo? O potencial químico é a medida do potencial, tá certo? Que vai lhe dar atividade, certo? Por exemplo, ó, o potencial químico de um soluto, uma solução real, vai ser dado pelo potencial químico do soluto em uma condição padrão, mais RT-ln de A, certo? Onde esse A é a atividade da solução, certo? Daí a gente precisa também definir a atividade em função da molalidade. A molalidade aqui, pessoal, a gente vai definir como sendo a letra B, tá bom? B vai ser igual ao coeficiente de atividade multiplicado pela razão entre a molaridade da solução real dividido pela molaridade de uma solução padrão, tá certo? Essa solução padrão, pessoal, é uma solução que está em estado padrão. É uma solução hipotética do qual a molaridade é de 1 mol por quilograma. Aí, pessoal, quando a solução tende para a idealidade, certo? Ou seja, em concentrações diluídas, o coeficiente de atividade vai tender a 1. Tá certo? Por exemplo, ó, a gente tem uma solução diluída, ou seja, a molaridade B, certo? Que é dada em mol por quilograma, certo? Vai tender aqui a 0, certo? Então, quando ela tende a 0, o nosso coeficiente de atividade vai ser igual a 1, tá bom? E, logicamente, a molaridade também vai tender a 0, tá certo? Então, pessoal, esse coeficiente de atividade aqui, tá bom? Ele engloba todos os desvios da idealidade, tá certo? Contudo, pessoal, quando a gente trabalha com a solução, certo? A gente não pode simplesmente trabalhar com o coeficiente de atividade separado, entendeu? A gente tem que trabalhar com o coeficiente de atividade médio, tá bom? Que ele engloba tanto as idealidades do cátion, como também a do ânion, tá certo? No caso, ó, a gente tem a solução iônica aqui, ó. Uma solução MX, certo? Essa solução, a gente vai supor que ela seja univalente. Ou seja, o cátion, ele vai ter NOx mais 1, certo? Enquanto o ânion também vai ter NOx menos 1.
Então, a atividade da solução vai ser quem? Vai ser tanto as atividades relacionadas ao cátio, como também a do ânion. Então, por conta disso, a gente tem que trabalhar com coeficiente de atividade médio. Certo? Então, considerando que a gente tem que trabalhar com coeficiente médio de atividade, certo? E sabendo que a gente pode, então, utilizar o potencial químico para estimar esse coeficiente médio, a gente vai considerar o seguinte: seja Mi mais, certo? O potencial químico do cátio em uma solução, certo? Um cátio univalente, ou seja, com NOx mais 1, e Mi menos o potencial químico do ânion em uma solução, sabendo que esse ânion também ele é univalente, ou seja, ele tem um X igual a menos 1. Certo? Como a gente sabe que a energia de Gibbs total dos íons em uma solução ela é neutra, ela é neutra por quê? Porque ela é a soma parcial dessas duas grandezas parciais molares, ou seja, ela é a soma do potencial químico do cátio, né, em uma solução ideal, mais o potencial químico do ânion em uma solução ideal. Aí, no caso de uma solução real, tá certo? No caso de uma solução composta por ânion e cátions univalentes, as molaridades vão ser iguais. Por exemplo, pessoal, ó, se a molaridade aqui dessa solução for B, tá certo? Logicamente, aqui a molaridade do cátion também vai ser B. Vou chamar aqui de B+, certo? E a molaridade do ânion também vai ser B, no caso, B-. Tá bom? Todas as molaridades vão ter um valor de B, tá certo? A diferença de mais e menos é para indicar que o mais é em relação ao cátio, certo? E menos em relação ao ânion. Beleza, pessoal? Então, Opa. Então, a energia de Gibbs molar, né, de uma solução ideal, como eu já disse para vocês, é a soma do potencial químico do cátio mais o potencial químico do ânion. E dessa forma, sabendo que o potencial químico de uma solução real ele é dado pelo potencial químico da solução ideal mais RT Ln do coeficiente de atividade, tá certo? Logo, a energia de Gibbs molar da solução real vai ser quem? Vai ser a soma, né, dos potenciais químicos do cátio e do ânion, tá certo? Substituindo aqui, no caso do cátio aqui, essa equação aplicada ao cátio vai ficar como? Vai ficar Mi mais, ou seja, o potencial do cátio é uma solução ideal, certo? Mais RT Ln, o coeficiente de atividade do cátio, mais, pessoal, o potencial químico do ânion em uma solução ideal, mais RT Ln do coeficiente de atividade do ânion. Tá certo? Então, pessoal, Mi mais Mi menos, isso aqui é a energia de Gibbs molar ideal. Tá certo? Essa grandeza aqui, pessoal, é Gm ideal. Tá certo? E esses dois membros aqui, eles vão ser simplificados por RT Ln, tá certo? O produto de quem? Do coeficiente de atividade do cátio vezes coeficiente de atividade do ânion. Aí, pessoal, a gente não tem um procedimento para separar os coeficientes de atividades, tá certo? Daí que entra a definição de coeficiente médio de atividade, tá certo?
Então, pessoal, em um eletrólito, ou seja, em um soluto univalente, tá certo? A definição de coeficiente de média de atividade vai ser a média geométrica, tá certo? Entre o coeficiente de atividade do cátio e do ânion, tá certo? Ou seja, esse mi mais menos, esse gama mais menos, esse gama aqui é o coeficiente de média de atividade. Vai ser o produto, na verdade vai ser a raiz quadrada do coeficiente de atividade do cátio multiplicado pelo coeficiente de atividade do ânion. Certo? Então, pessoal, substituindo esse termo aqui na equação anterior, certo? A gente vai ter o potencial químico dos íons, certo? Então, aqui é o potencial químico do cátio e aqui o potencial químico do ânion. Então, pessoal, finalmente agora a gente pode fazer então uma determinação da expressão de Debye-Hughes, certo? Que é a expressão que calcula o coeficiente de atividade, onde calcula onde está inserido todos os desvios das idealidades das soluções iônicas, certo? Então, antes de mais nada, pessoal, é importante ressaltar que na expressão de Debye-Hughes, certo? Na expressão está embutido os desvios observados nas propriedades das soluções, certo? No caso dos íons, é devido às interações eletrostáticas, tá certo? Na verdade, pessoal, as soluções dos íons, elas são neutras como um todo, né? Por exemplo, pessoal, mais uma vez aqui, né? Você tem aqui a solução MX, certo? Sabendo que esse cátio ele é univalente, vai ficar como? Vai ficar M mais aquoso, certo? Mais X menos aquoso, beleza? A carga total aqui dos reagentes, certo? Aqui é zero, tá bom? A carga aqui do íon, do cátio, é mais 1, tá bom? E a carga aqui do ânion, ela é menos 1. Só que quando soma essas duas aqui, pessoal, dá quantos aqui? Zero. Ou seja, as soluções iônicas são neutras como um todo. Beleza? Mas o que acontece, pessoal, é que nas vizinhanças de um íon há um excesso de contra-íons. Ou seja, se eu tiver um íon positivo, vai ter um íon negativo, entendeu? E se tiver um íon positivo, vai ter vários íons negativos rodeando. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem vários íons em solução. Aqui, essa linha mais azul aqui é o ânion, tá certo? E essas esferas aqui em vermelho representam os cátions, certo? Vocês observam, pessoal, que ao redor do ânion aqui, certo? A gente tem uma nuvem aqui de cargas positivas, tá certo? Já aqui, ó, ao redor do cátion, pessoal, a gente tem uma nuvem aqui, ó, de cargas negativas. Ou seja, para um íon em solução, sempre vai haver um excesso de contra-íons, certo? Ou seja, pessoal, a gente tem uma atmosfera iônica, certo? Com a nuvem de íons com simetria esférica em torno de um central, certo? E dessa forma, pessoal, a gente tem uma estabilização dos íons pela interação com essas atmosferas iônicas, tá certo? Então, é importante que é parte da explicação da prática química de se usar soluções diluídas, tá certo? Se a gente utiliza soluções muito diluídas, essa estabilização é menos importante, pessoal. Então, finalmente, pessoal, a gente pode então chegar na lei limite de Debye-Hughes, certo? Primeiramente, ela é chamada de lei de limite por quê? Porque ela é somente válida em condições limites, ou seja, condições diluídas.
na qual as concentrações é da ordem de 10 a menos 3, tá certo? E o principal o objetivo dessa lei é calcular o coeficiente médio de atividade, certo? Ele é dado da seguinte forma, ó, o logaritmo do coeficiente médio de atividade vai ser menos o módulo de Z mais vezes Z menos vezes um coeficiente A multiplicado por I elevado ao meio, certo? Pessoal, esse Z mais aqui é a carga do cátion, certo? Esse Z menos, pessoal, é a carga do íon, certo? E esse A aqui, pessoal, é uma constante, certo? Que é levada para soluções aquosas a 25 graus Celsius. E esse I é a força iônica da solução, certo? Esse I ele é dimensional. E ele vai ser igual, dado por quem? Vai ser dado pelo 1 meio vezes o somatório da carga ao quadrado multiplicado pela razão entre as molaridades, certo? Esse ZI é o número de carga do íon, certo? Ele é positivo para os cátions, logicamente, certo? No caso aqui, ó, por exemplo, ó, se for um cátion desse tipo aqui, ó, MX dando, M mais aquoso mais Cl menos aquoso, certo? O ZI aqui do cátion, ele é mais 1, na verdade, pessoal? E o número de carga do ânion, botar Z menos, vai ser quanto? Eu botei Cl menos aqui, mas na verdade é X menos. No caso aqui, o número de carga do íon aqui, do ânion, vai ser menos 1. Certo? E BI é a respectiva molaridade, ou seja, molaridade do cátion e molaridade também do ânion. Tá certo? Então, pessoal, era o que a gente tinha para hoje, tá certo? Esse assunto da lei de Debye-Rico, a gente vai voltar na próxima aula. Antes disso, na verdade, antes de pular para o próximo conteúdo, que é células galvânicas, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à lei de Debye-Rico, tá bom? Para a gente fixar melhor o conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar a gravação por aqui. Aí, se tiver alguma discussão, a gente continua aqui depois nos bastidores aqui do vídeo. Ok.